A todos muito boa noite, bem-vindos ao Telejornal. O Ministério Público divulgou os resultados do inserimento da instrução preparatória sobre os factos ocorridos na madrugada do dia 25 de novembro no quartel do Morro, que resultou na morte de Arlésio Costa, Julaite da Silva, Ezequiel Afonso e Gonçalo Bonfim. No despacho tornado público, o Ministério Público acusou 19 militares pela prática de 14 crimes de tortura, 4 crimes de homicídio qualificado e 1 crime de armas proibidas e engenhos ou substâncias explosivas. São também acusados 3 altas chefias militares, nomeadamente o ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o Brigadeiro-General Olinto Paquete, o capitão de mar Higuera, da Guarda Costeira, Armindo Silva, e o coronel das Forças Armadas, José Maria Menezes, por omissão de 14 crimes de tortura, 14 crimes de ofensas corporais graves e 4 crimes de homicídio qualificado. Segundo ainda nota do Ministério Público, ao longo da investigação foram efetuadas 2 dezenas de buscas inquiridas, mais de 30 testemunhas efetuadas, perícias a equipamento informático dos suspeitos e arguidos recolhidos dados bancários sobre cerca de 20 contas, quer domiciliar no país, quer no estrangeiro. A investigação foi delegada e realizada pela Polícia Judiciária, coadjuvada pela Polícia Judiciária Portuguesa, com a supervisão do Ministério Público de São Tomé e Príncipe, que beneficiou do apoio formativo e técnico de magistrados do Ministério Público Português. Face a esta situação, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas fez chegar um comunicado à nossa redação que passo a ler na íntegra. Tendo em conta os factos ocorridos no quartel do Morro no dia 25 de novembro do ano transato, o que motivou a abertura de 2 processos penais, processos estes que correm seus termos nas instâncias judiciais. O Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe vem a esta altura pronunciar o seguinte: quando da abertura dos processos em evidência, criou-se em torno da classe militar um clima de hostilidade com o fundamento de que as Forças Armadas não colaborariam com a Justiça e que usariam a posição militar para fins contrários à lei. Queremos relembrar a toda a sociedade são-tomense que São Tomé e Príncipe é um Estado de Direito onde impera a justiça e a legalidade, o que significa dizer que todos devemos respeitar a lei e a justiça, ao contrário daquilo que se propalou. Demos provas que respeitamos a lei e a Justiça pôs as entidades judiciais, desde a Polícia Judiciária, Ministério Público e os tribunais, fizeram e continuam a fazer os seus trabalhos de realização da Justiça normalmente. São Tomé e Príncipe é um país de paz e esta paz deve ser preservada a qualquer custo, pois é o nosso bem supremo. A soberania, a democracia, a paz social de São Tomé e Príncipe estão acima de todos os interesses. As Forças Armadas de São Tomé e Príncipe são uma instituição com responsabilidade constitucional e, como tal, não cederá aos jogos de certos grupos e das redes sociais, embora não concordando com determinados procedimentos e medidas adotadas pelo Ministério Público e o Tribunal durante a instrução do processo, nem tampouco da própria nota de acusação, que revela-se ambígua, sem precisão jurídica, relativamente à tipificação criminal a cada um dos arguidos neles implicados. As Forças Armadas de São Tomé e Príncipe continuam serenas, aguardando ulteriores termos processuais. As Forças Armadas farão a sua defesa técnica no processo com base na lei e nada mais. Todavia, tendo em conta a forma como o processo vem se desenrolando, as Forças Armadas apelam às autoridades judiciais que, nas fases subsequentes do processo, dite a justiça com verdade e precisão, sem ambiguidade. A presunção de inocência é um princípio constitucionalmente salvaguardando, pelo que as Forças Armadas tranquilamente continuará a seguir o processo, trabalhando na sua defesa técnica estritamente ao nível processual, augurando que as entidades judiciais igualmente procedam sempre nos termos legais, sem pressão, pois a realização da justiça, no caso em evidência, está sendo feita num clima sereno. Uma acusação é uma acusação, não é uma condenação. Tudo faremos para salvaguardarmos os nossos direitos legalmente previstos no âmbito da ampla defesa. Não estamos condenados à presunção de inocência e deve prevalecer até o trânsito em julgado da sentença contrária. Agimos na defesa do superior interesse da pátria. Defendemos as instituições democraticamente eleitas pelo povo são-tomense
Esta é a nossa principal missão enquanto Forças Armadas do país. A pior coisa que pode acontecer na realização de qualquer justiça é o arguido viver com o sentimento de que defendemos ou não será na mesma condenado. É fundamental que as entidades judiciais desempenhem com isenção o papel que lhes cabem nos termos legais e não ceder à chantagem das redes sociais, que são campeãs em fazer julgamento social prévio sem qualquer conhecimento real dos factos. Para terminar, as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe reitera que a soberania, a democracia e a paz social de São Tomé e Príncipe está acima de todos e quaisquer interesses, pelo que devem ser preservados a qualquer custo. São Tomé e Príncipe, em primeiro lugar, Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Estivemos assim com o teor do comunicado de imprensa do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. A República da Nigéria pretende ativar a cooperação na área da defesa e segurança com São Tomé e Príncipe. A informação foi avançada pelo embaixador daquele país no encontro tido com o ministro da Defesa e Administração Interna, Jorge Amado. Nigéria e São Tomé e Príncipe já têm cooperação em diferentes áreas. Partilham um território marítimo comum e são países vizinhos, o que urge um melhor acordo na área de segurança marítima e defesa dos dois territórios. Foi com este objetivo que o embaixador nigeriano encontrou-se com o ministro da Defesa, Jorge Amado. O objetivo do meu encontro com o ministro da Defesa é encontrar maneiras para criar uma cooperação na área de segurança e defesa. Nós partilhamos a zona de exploração conjunta e os nossos territórios marítimos estão bem próximos, por isso pretendemos criar melhores caminhos para a criação de uma segurança marítima melhor nas nossas águas territoriais e melhorar a capacidade dos militares. Segundo o embaixador, já existe um draft do acordo bilateral criado para a área de defesa e segurança entre os dois países desde 2010, esperando para ser concluído e implementado. Nós já temos um draft do acordo bilateral para a área de defesa e segurança criado em 2010, já foi aprovado por Nigéria e enviado a São Tomé e Príncipe, faltando apenas a assinatura do governo de São Tomé e Príncipe para passar à implementação, que envolve a patrulha conjunta nas nossas águas conjuntas, fornecimento de treinamentos militares à Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe e da Nigéria para patrulhamento contra a pirataria, tráfego de droga, armas e outras atividades ilegais. Segundo o embaixador, não existem patrulhas nas nossas águas conjuntas nem nos dois territórios, o que tem espantado os investidores nas áreas de petróleo e gás que queiram investir no país. O Plano Nacional de Desenvolvimento da Saúde para 2023-2032 foi validado. O documento visa, sobretudo, ajudar o país a melhorar o sistema de saúde. O Plano Nacional do Desenvolvimento da Saúde 2023-2032 é um instrumento que vai orientar o país para a materialização de muitas ações, especialmente no que diz respeito à Política Nacional da Saúde, definida pelo Ministério de Tutela. Com base nas análises SWOT que nós elaboramos, efetivamente existem pontos fortes e pontos fracos. Nós sabemos que nós estamos muito bem posicionados a nível de uma cobertura vacinal. Nós evoluímos de grande medida a nível de doenças verticais, nomeadamente SIDA, tuberculose e paludismo. Mas, de forma que nós possamos manter esse alto nível de cobertura vacinal e possamos efetivamente manter a nossa taxa no que diz de prevalência a nível de SIDA, tuberculose e paludismo, nós temos que melhorar alguns pontos fracos, nomeadamente a nível de produtos farmacêuticos, a infraestrutura e, acima de tudo, começarmos a trabalhar no que diz respeito ao financiamento do sistema de saúde. O coordenador do Sistema Nacional de Saúde lamentou o fim do financiamento de alguns parceiros ao Sistema Nacional de Saúde nos próximos anos e reconheceu a necessidade de trabalhar mais no setor da saúde. Lamentavelmente, a dolorosa notícia que os nossos parceiros têm tentado abordar-nos relativamente ao fim do financiamento dentro de 2, 3 anos. E podemos, juntamente com a população e a classe política, junto de maneira que
possamos trabalhar nessa temática do financiamento de saúde. Nós não podemos estar eternamente num paternalismo e temos que mudar de paradigma, quiçá do paternalismo para o maternalismo, e sermos nós a financiarmos o nosso Sistema Nacional de Saúde. O Plano Nacional do Desenvolvimento da Saúde tem a duração de 9 anos e até lá espera-se, como um dos principais resultados, o alinhamento da Política Nacional da Saúde. Elaboramos um plano estratégico da saúde num horizonte temporal entre 2023 e 2032 e terá certamente uma avaliação a meio percurso, de forma a fazer o alinhamento aos financiamentos dos nossos parceiros, sejam eles bilaterais e multilaterais, bem como os demais planos estratégicos que nós temos estado a elaborar. Validado esta quinta-feira no Centro Nacional de Endemias, o Plano Nacional do Desenvolvimento da Saúde 2023-2032. Como distinguir documentos fraudulentos dos verdadeiros é o principal objetivo da formação patrocinada pela Interpol, que reuniu quadros nacionais de vários sectores da função pública, uma ação considerada de pertinente pelas entidades nacionais. Polícia Judiciária, Polícia Nacional, Ministério Público, Ministério da Justiça, Serviço de Imigração e Fronteira, das Alfândegas, da Polícia Fiscal e Aduaneira, Serviço do Registro Civil e Notariados, entre outros, participaram numa ação de formação sobre documentos fraudulentos e crimes conexos. Para o representante da Polícia Judiciária santomense, esta é uma oportunidade para aumentar a capacidade de investigação de crimes suportados por documentos falsos. Para nós, é um grande motivo de satisfação em ter esta oportunidade de adquirir a oportunidade de também ter mais capacidade na investigação dos vários crimes suportados por documentos falsos ou mesmo fraudulentos, e não só, e do mesmo modo trocar experiências com colegas de várias outras instituições e que conosco colaboram neste árduo combate à criminalidade, entre outros vícios que pairam em São Tomé e Príncipe. Os formandos destacaram a importância da formação para o bom desempenho no cumprimento das suas obrigações. É muito importante essa formação, tendo em conta o âmbito do aumento da criminalidade transnacional em São Tomé e Príncipe. Então, vimos a importância de convidar a Organização Internacional Interpol de realizar uma formação relativamente à fraude documental e no âmbito do sistema da Interpol. No âmbito do sistema da Interpol foi a capacitação dos funcionários e relativamente à fraude documental foi uma formação de base para que os formandos tentassem entender a necessidade de a situação dos documentos fraudulentos, como verificar as falhas nos chifres do passaporte, de como fazer a leitura no âmbito de laser. A chefe do Gabinete Regional da Interpol chamou a atenção para a necessidade de colaboração entre as instituições para o êxito da luta contra a falsidade de documentos. Estamos todos convictos que a falsidade de documentos é um domínio sobre o qual deve haver uma colaboração sustentável e absolutamente necessária entre os bureaus internacionais e os secretariados-gerais da Interpol, se queremos defender a ameaça crescente que pesa sobre os nossos países. E por isso, a ministra da Justiça sublinhou a necessidade dos Estados se reforçarem no que tange à capacidade de combate a estes crimes. E é preciso que os Estados reforcem a sua capacidade de detenção, previsão e combate à falsificação de documentos. Falsificação de documentos ao nível da nossa tipologia penal é considerado como um crime, não é? E normalmente quando se utiliza documentos falsos é com a intenção de cometer outros crimes e sobretudo crimes organizados.
Então é preciso que se acautele, que se reforce a capacidade dos Estados, sobretudo no mundo globalizado. E a nossa responsabilidade, por estarmos no centro do mundo, sermos ilhas, então coloca-nos grandes desafios, obrigar-nos a reforçar a nossa capacidade para fazer face a possíveis crimes de falsificação de documentos. Na sua intervenção final, nesta formação de 3 dias, a chefe do Gabinete Regional da Interpol para a África Central exortou os formandos a maximizar a troca de informações, a consultar e, sobretudo, a alimentar a base de dados através do Bureau Central de São Tomé e Príncipe e a base de dados da Interpol, que estão disponíveis para que se possa atingir os objetivos comuns, que são os de evitar com eficácia os documentos falsos na África Central. Veja já a seguir os preparativos do show Gospel este sábado no Palácio dos Congressos. O Ministério da Justiça e Direitos Humanos realizou uma palestra sobre a criminalidade com os estudantes do Liceu Maria Manuela Margarido. O certame visou alertar para os diferentes tipos de crimes que podem ocorrer e se enquadra no mês da Justiça. São vários crimes sexuais que têm a sua origem nas redes sociais e na internet, e os rapazes e raparigas da idade escolar costumam ser as principais vítimas. Uns porque expõem-se muito no Facebook e nas outras redes sociais, e outros porque contribuem para a exposição dos seus companheiros ou colegas de classe. Comportamentos perigosos que, além de constituir um crime, abrem caminho para os criminosos das redes sociais e internet. Tem-se engraçado muito nos liceus nacionais, de modo geral, que é a questão de eles postarem, o termo é esse hoje em dia, né? Postarem fotografias e vídeos íntimos de terceiros sem autorização, portanto, nas redes sociais. Isso, portanto, é o cometimento de um crime. Por isso, o Ministério da Justiça chamou-lhes para esta palestra no anfiteatro do Liceu Maria Manuela Margarido. E para abordar sobre o assunto, convidou alguns representantes de instituições que lidam diariamente com a questão. Nós viemos aqui para alertá-los, portanto, fazer uma pedagogia no sentido de ajudá-los a compreender a dimensão daquilo que é a prática que eles estão a ter, sem noção de que estão a cometer um crime. Não, nós queremos alertá-los para essa problemática que agraça muito o nosso país. Jéssica Neves é a vice-presidente da SOS Mulheres, organização defensora dos direitos das mulheres e menores, e falou da dimensão do problema. A tendência dos crimes continua sendo crescente, apesar de já haver mais condenações, apesar de muitas campanhas, apesar de falarmos, ainda continua sendo crescente. Há necessidade de se sentar todas as instituições que possam ter algum tipo de intervenção nessa área e definir-se uma estratégia nacional de combate e prevenção à violência sexual. Suqueina Bergança Neto é secretária executiva da Agência de Proteção de Dados e Inocêncio Costa é informático do Instituto de Inovação e Conhecimento. Falaram sobre os crimes nas redes sociais e a necessidade de proteção de dados. Quando nós estamos no ciberespaço, há muita facilidade de utilização. Mas para colmatar ou travar isto, nós o que devemos fazer? Desde criança, desde quando um pai ou uma mãe percebe de que a criança começa a ter apetência de uso das novas tecnologias, então aí é necessário conversar com essas crianças, ensiná-las como utilizar, dar um período de tempo limitado para a utilização de coisas e dizer o que é necessário fazer. Normalmente, os crimes visam a exposição de dados e invasão da vida privada das pessoas. Logo, exposição de dados pessoais, violação de dados pessoais, está inteiramente ligada à proteção de dados. Ridel Gil Tavares é procuradora adjunto do Ministério Público e falou do drama de abusos sexuais e das queixas no Ministério Público e o papel da instituição que defende a legalidade. Nós falamos muitas vezes em crime de abuso. Na verdade, há o crime de abuso que nos preocupa porque são cometidos contra
menores de 15 anos de idade, mas há uma panóplia bastante grande de crimes sexuais que acontecem em relação também a menores, crime de violação, crime de assédio. Nós estamos na escola e nada melhor, nenhum sítio melhor para falar, por exemplo, dos crimes de assédio, que nós sabemos que acontecem muito nas nossas escolas. Infelizmente, as denúncias não são tantas. É preciso chamar a atenção dos estudantes, dos professores, dos compositores da escola, para a importância de denunciar. Os crimes agora são públicos, não precisam necessariamente de ser o ofendido ou um familiar a apresentar queixa. Qualquer cidadão, qualquer membro da nossa comunidade tem um dever geral de denunciar sempre que presencia casos desses. A palestra aconteceu no âmbito da celebração do mês da Justiça. A situação energética no país é grave, afirmou o diretor de energia, Clério Boa Esperança. Em entrevista à TVS, esta quinta-feira, esse responsável da IMAI disse que os trabalhos estão em curso para a recuperação dos geradores. A situação atual de produção, sobretudo, é bastante crítica. Crítica por dois aspectos, principalmente: a situação de combustível e as manutenções dos grupos. Ok, caracterizando a situação. Na manutenção, temos 5 centrais, neste momento operacionais, centrais térmicas, que carecem todas elas de uma manutenção completa, que tecnicamente chamamos de overall. Diligências estão sendo feitas para que essas manutenções sejam feitas, mas, dada a dimensão e aquilo que é necessário financeiramente, só a IMAI não conseguiria realizá-las. Então, solicitou apoios ao governo e a outros financiadores. No que concerne ao combustível, temos sofrido reduções de combustíveis por parte da ENCO, o que complica bastante a situação de produção, porque em diversas situações temos grupos disponíveis, mas não a quantidade de combustível suficiente para fazer a produção de energia elétrica. Neste momento, a ENCO fornece à EMAI 80 mil litros de combustível, Santo Tomé e Príncipe, sendo 75 para Santo Tomé e 5 para Príncipe. Isso é diariamente. Na disponibilidade dos geradores, nós temos no total em Santo Tomé 34 megawatts instalados. Mas, tendo em conta a falta de manutenção, temos disponível neste momento total de 14 megawatts atualmente. E no Príncipe temos 2,5 megawatts instalados, mas operacionalmente só temos 1,5 megawatts. Normalmente, um grupo térmico, sobretudo, como toda outra, qualquer máquina, o construtor prevê tempos e o período de manutenção. E os grupos térmicos não fogem às regras. E essas manutenções são em função de horas de funcionamento. Então, do lado técnico da EMAI, todas essas manutenções são previstas e são anunciadas a tempo à direção-geral. E, claro, a direção, naquilo que pode, faz, e quando não pode, solicita apoios tanto do governo como de outros financiadores para poder realizá-las. Infelizmente, nem sempre o governo pode prestar tais apoio e nem os financiadores. Então, entramos em situações como a que estamos a viver neste momento. É verdade que os financiadores sempre ali tentam ajudar, mas os processos para que o financiamento esteja disponível é longo e tedioso. Normalmente, a EMAI, enquanto monopólio no setor elétrico, não deveria ter os problemas econômico-financeiros. Mas, infelizmente, temos problemas de ordem problemas de ordem graves e bastante proporcionais em relação aos clientes. Por exemplo, posso explicar. Dos 100% dos clientes da EMAI, podemos considerar que somente 30% honram os seus compromissos com a EMAI. Os outros 30%, quando podem, e temos dívidas avultadas com esses clientes.
e os 40% restantes estão conectados à rede da EMAI e não têm nenhum vínculo com a EMAI. Infelizmente, em Santo Tomé, o maior cliente da EMAI é o próprio Estado. E, dada a situação toda ela que apresentei de dívidas avultadas, o Estado está ali dentro, infelizmente. A empresa de água e eletricidade já tem em mãos um plano de curto, médio e longo prazo para resolver o problema de energia, garantiu o diretor de energia, Clério Boa Esperança. Fazer uma caracterização a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A curto prazo já começamos, é mais com os poucos meios que tem efetuado manutenções, não exatamente aquela que a máquina está precisando nesse momento, que é uma manutenção completa, mas agindo em pontos estratégicos do gerador, de forma a trazê-lo à operação. Ao médio prazo, a EMAI, junto aos financiadores, tem citado os esforços para angariar financiamentos para fazer a manutenção. Financiadores como o Banco Mundial, a BAD, já responderam positivo, mas os procedimentos para que esse financiamento esteja disponível para a EMAI é longo. Então, podemos estar a falar em horizontes de meses até que as peças cheguem ao país e depois alguns meses mais para a execução da manutenção. Isso é ao médio prazo. Ao longo prazo, felizmente, temos informações boas. O setor elétrico, sobretudo no setor da produção, já está aberto ao privado, o que permitirá que vai fazer com que o privado possa entrar no mercado de produção e ajudar a EMAI a resolver os problemas de ter a maior disponibilidade de energia. Em Santo Tomé temos 6 centrais térmicas, uma está inoperante. Sim. Então, das centrais operantes, passo a citar a listar as centrais. Sim. Temos a central de Santo Amaro 1, central de com 8,5 MW de potência instalada, central de Santo Amaro 2, com 6 MW de potência instaladas, a central de Santo Amaro 3, com 9 MW de potência instalada, a central térmica de Santo Tomé, neste momento, podemos dizer, com 6 MW também de potência instaladas, e a central de Bobofor 2, com 3 MW de potência instaladas. E a central de Bobofor 1, que é a privada, neste momento está inoperante. Qual é o fator? A potência instalada? Sim, sim. 5 MW instalados e é a mais... a potência que deveria disponibilizar para a EMAI é contratual, seria 2,5 MW. Na central de Santo Amaro 1, que temos que são grupos Hyundai, a central instalada pelos taiwaneses, neste momento podemos dizer que ela está a 50% daquilo que pode fornecer. Fatores, sobretudo, devido à manutenção. Todos os grupos carecem de manutenção completa. Temos uma cooperação com os chineses, que foi reativada ultimamente. Também estamos fazendo fé, sobretudo, que ela possa dar frutos muito brevemente, de forma a trazer essa central na sua plenitude aos seus 8,5 MW. Em Santo Tomé, temos diferentes marcas de grupos geradores. Sim. Infelizmente, como citou bem, por ser de fácil tratamento de manutenção, deveria uniformizarmos as marcas. Mas, infelizmente, as centrais aparecem de acordo, à necessidade do país. E quando urge, é algo urgente, vai ser o mercado e nem sempre encontra-se as mesmas marcas disponíveis. Sim. Isso explica o facto de termos diversidade no parque produtor da EMAI. Infelizmente, devo contrariar, a EMAI, excepto neste momento a central de Santo Amaro 3, a EMAI não tem contrato com os fabricantes para a manutenção do grupo. Então, são os técnicos da EMAI que fazem a manutenção dos geradores.
Hoje temos técnicos bastante capacitados para tal. Posso dizer, enquanto técnico da EMEI, que o problema não é técnico, é peças disponíveis para que o técnico possa fazer o seu trabalho de manutenção. Foi apresentado o projeto arqueológico para salvar o monumento em ruína do único engenho de açúcar do arquipélago. A iniciativa de duas professoras universitárias, uma da Universidade de São Tomé e Príncipe e outra da Universidade de Colónia, Alemanha. Praia Melão, antiga roça colonial situada a 6 km da cidade de São Tomé, hoje no estado de abandono. No meio do intenso matagal, sobressai a estrutura em ruína do engenho de açúcar do arquipélago entre os séculos XVI e XVII, altura em que São Tomé e Príncipe foi considerado o maior produtor de açúcar. Em avançado risco de destruição, estuda-se agora a urgência de um projeto arqueológico para o estudo e a salvaguarda do monumento. A abraçar o projeto estão duas mulheres, docentes universitárias de duas nações distintas. Dores Cruz, arqueóloga da Universidade de Colónia, Alemanha, e Nazaré Seita, antropóloga da Universidade de São Tomé e Príncipe. A marca que ficou em São Tomé e Príncipe como a produtora, uma das maiores produtoras do açúcar do século XVI. Procuram uma política de salvaguarda para a criação de um lugar de memória no arquipélago. Organizaram uma palestra Doce Inferno do Engenho, como o primeiro SOS para salvar o sítio arqueológico de Praia Melão. A ideia é tentar arranjar financiamentos externos, por exemplo, a FCT de Portugal, a DFG da Alemanha ou outras instituições que possam despender esse dinheiro. Até porque a história da cultura material de São Tomé e Príncipe pode constituir um forte incremento ao turismo. Os escravos que vinham cá trabalhar eram escravos fundamentalmente vindos da África Central, do Congo, depois Angola, de toda a África Ocidental, nomeadamente a região da Mina, a região da Nigéria, a região dos Camarões, a região da Serra Leoa, inclusivamente turistas que podem ser, no meu ponto de vista, turistas da região. O engenho de açúcar de Praia Melão marcou o ciclo de açúcar de São Tomé e Príncipe e do papel fundamental que o arquipélago teve na construção do mundo atlântico. Uma professora sinistrada de reboque recebeu o apoio financeiro do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, uma ajuda que poderá contribuir para a construção de uma nova habitação. Dia 1 de setembro de 2022 ficará marcado na história de Edith Barros. Eram por volta das 19 horas que viu sua residência em Riboque Capital ser consumida pelo fogo. A sinistrada é professora do primeiro ciclo. Neste sentido, o Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe entregou uma quantia monetária para ajudá-la. A ação enquadra-se na responsabilidade sindical. Nós temos um valor montado, como do hábito, aprovado com os sindicatos sindicais, para dar primeiros passos, né? Primeiros passos para compra de materiais, como chapa de zinco, barrotes, pregos, tábuas, para que a pessoa não sinta triste na conta que perder tudo de uma hora para outra não é fácil. Tendo em conta que sabe como é que é a vida, não é? Hoje a vida está difícil. E nós, mais uma vez, estamos aqui para apoiar esse tipo de iniciativa, tendo em conta que as pessoas precisam. Primeiro que recebo e agradeço a Simprestep pelo apoio. Não obstante a isto, a sinistrada continua à espera de apoios de pessoas de boa vontade. Está tudo a postos para o show gospel a se realizar este sábado no Palácio dos Congressos. O evento conta com a participação da cantora angolana Sofia Kuma Pemba Kwama.
Este sábado, todos os caminhos vão dar ao Palácio dos Congressos para o grande show gospel organizado pelo cantor santomense Bonfim Fernandes. Eu espero que todo o povo santomense esteja lá, porque é uma coisa inédita em Santo Tomé, falar show gospel. Houve-se isso em todas as paragens do mundo, menos Santo Tomé e Príncipe. E não é normal, nesse século XXI, para nós estamos nas costas do mundo, não. Temos que entrar, temos que aparecer. E esse festival apareceu em Santo Tomé e Príncipe, que todos abraçam esse festival, ninguém sairá de lá arrependido. Jesus Cristo te dá salvação, ninguém te sabe quem for, do mundo. Não obstante ser uma atividade do cantor evangélico, todos estão convidados para a grande festa. Vinde todos e adoremos ao Criador, todos, sem exceção. E quem são os convidados? Apenas os crentes ou qualquer religião pode participar neste evento? O tema em si fala, não é? Fala por si. Quando dizemos no tema vinde todos, aqui não está a excluir ninguém, quer crente, quer descrente. Aliás, toda a gente é crente, não é? Mas podemos contextualizar e dizer, quer da igreja evangélica onde eu pertenço, quer que seja não. Todos, de que igreja seja, está convidado a estar conosco nesse grande dia. Louvor a Deus. Sábado, a partir das 18 horas, já vamos dar início. Então, os convidados, todos que estão preparados para lá irem, devem estar lá a partir das 17h30, porque quando for 18 horas estamos a iniciar mesmo. Vinde todos e adoremos o Criador. É o tema deste festival, que contará com a presença da cantora gospel angolana Sofia Kuma Pemba, mais conhecida por Irmã Sofia. Eu vim confirmar mais uma vez a minha presença nos grandes shows que vão se realizar já neste sábado, dia 18, às 18 horas, e dia 19, e eu estarei lá, graças a Deus, mas pelo previsto dos voos, então eu poderei chegar no mesmo sábado. Eu não poderei, vou chegar no mesmo sábado às 17 horas, logo que eu chegar direto para a sala, para a nossa grande atividade, o nosso momento de louvor e adoração. Por isso, compre já o seu ingresso. Este ingresso não estarás comprando o direito de participar, mas sim contribuir para que este ministério, esta obra, avance mais uma vez. Amém? Então, entre nesse desafio, apoia. É um final para si especial. Boa noite.